Glória a Deus. Irmãos, hoje dia 17 de novembro de 2020, importante registrar a data. Isso. Vai que daqui 100 anos alguém está assistindo esse vídeo, né, gente? Então, é importante. Já fizemos nosso exercício físico do dia. Verdade, já fomos para a academia, Cedo, voltamos, já né? voltamos. E agora vamos exercitar os nossos músculos espirituais. É isso aí. Né? Queridos, pega a sua Bíblia, né? Abra lá no livro de Tiago, capítulo 2, né? Estamos estudando o livro de Tiago, capítulo 2. Ontem falamos sobre Tiago, capítulo 1. E nós lembrando que Tiago, o irmão de Jesus, né? Ou como muitos comentaristas falam, meio-irmão de Jesus, por ser apenas ele é filho de José e Maria, e Jesus, né? Só filho de Maria, né? E não de José. Então muitos consideram meio-irmão de Jesus, né? Mas enfim, lembrando que Tiago, né? Conforme as escrituras mesmo falam, ele era um incrédulo, porque ele não acreditava que Jesus era, né? O filho de Deus, até porque, né? Filho da mesma mãe, né? Então é meio estranho, né? Imagina que para ele era bem estranho, até que Jesus ressuscita. E depois a gente vê, né, Tiago no livro de Atos dos Apóstolos, ali no meio dos 120, buscando em oração junto com a sua mãe, e depois ele vem ser um grande líder em Jerusalém. A gente vê ele sendo pastor da igreja de Jerusalém. Você vai ver depois na história dele, quando ele é morto, né? E ele é um grande mártir, porque ele vai ser morto, ele vai ser levado ao pináculo do templo e ele é jogado lá de cima. Gente, e pasme, ele é jogado lá de cima e não morre. E daí, quando percebem que ele não morreu, depois de jogar ele lá do alto, né, da torre do templo, então daí matam ele apedrejada, né, a pedrada, né? Mas ele realmente ele se torna um grande líder, né, da igreja. Então, e foi uma das primeiras cartas a serem escritas conforme, né, os eruditos, próximo ano, eu não tenho certeza se é 41 ou 46 antes de Cristo, se não me falha a memória, 41, tá? Mas fica aqui a ressalva, 41 ou 46 antes de Cristo. São muitas datas é meio complicado. Vamos lá então? Queridos, antes de nós iniciar lendo aqui, deixa eu falar algo para vocês. Né? Nós estamos aqui uma média de 23 pessoas até esse momento. Então, assim, algo do nosso espírito para você, né? Aqui nós estamos lendo a palavra do Senhor e são muitas coisas práticas, né? São exercícios da fé que todos nós devíamos praticar, né? Eu tenho tido alguns sonhos terríveis, gente. Né? O Senhor me fala muito através de sonho, eu tenho compartilhado com o pastor Alex. E tem um senso de urgência, meus queridos. Um senso de urgência de que vocês tomem atenção nesses últimos tempos. Até o pastor Alex falou assim, a intenção não é assustar, a gente não quer assustar, coisa assim. Queridos, eu digo para você, fique assustado. Seria melhor que você ficasse assustado. Porque quando você se assusta, por exemplo, quando você se assusta com um acidente que acontece, você passa a tomar mais cuidado. Você passa a ficar mais... você fica ali um pouco apreensivo, mas você cuida mais. Quando você quase sofre um acidente, seja na cozinha, com uma panela de pressão, vamos dar um exemplo aqui. O que acontece? Você começa a tomar mais cuidado, ver se ficou mais fechado. É tempo, queridos, de você tomar precauções. É tempo de você se apegar ao máximo na fé. É tempo de você grudar no seu pastor, na sua pastora, naqueles que são pessoas que têm um encargo espiritual, porque nós precisamos, queridos. Você precisa para conseguir se manter em pé. É necessário para se manter em pé, queridos. Porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Onde até aquele que achava que estava bem, né, pastor? De repente tem esmorecido. E assim, as coisas não estão sendo fáceis. Tem uma aparente tranquilidade, mas assim, pessoas estão esmorecendo na fé. Então, se você não cuidar, se você não intensificar o seu tempo de oração, por exemplo, você vai ouvir aqui muitas coisas maravilhosas da Bíblia. Mas se você não praticar, eu sempre digo assim, que conhecimento que não se pratica não te pertence. Só te pertence aquilo que você pratica. Se você escuta essa palavra aqui, mas não pratica ela, não te valeu de nada. Você só perdeu seu tempo aqui assistindo um casal bonitinho falando aqui na internet. Bonitinho. Né? Mas, querido, entenda o que eu estou falando para você. É um tempo de urgência, de se manter de pé. Então, assim, cuide da sua vida espiritual mais do que nunca. Fique alerta. A palavra é vigiar e orar.
mais do que orar, vigiar. Isso. Gente, você ouviu a profeta, né? Agora ouça o pastor, tá? O pastor vela pela sua alma, tá? Não é mistério e não é segredo, que assim, você já percebeu que todo final de ano, ou quase todo final de ano, acontece uma catástrofe? Com exceção de um ano ou outro, perceba, pega os últimos 10, 20 anos e observe que há um ciclo. De cada 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, acontece, é um maremoto lá na Indonésia, é aqui a represa que estourou no Brasil, acontece coisas assim, tá? Esse ano sugere algumas coisas para acontecer, tá? Mas até tudo bem, pode ser que a gente está tão acostumado, né, que aconteça alguma coisa em algum lugar, então pode ser que seja um lugar sorteado aí, sei lá, né, enfim. Mas, queridos, então, como eu falei, tem coisas que nós já estamos até habituados, acostumados, então já passa quase que desapercebidos. Há alguns profetas, né, que têm tido visões e que nós estamos assim torcendo para que eles estejam errados. Isso. Nós estamos torcendo para que eles estejam errados. Agora, queridos, isso não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, queridos, assim, aos teus olhos, né? Eu digo para vocês assim, aí entra o que a pastora falou, assim, que do discernimento. Porque o que nós temos observado é o seguinte, pessoas estão sendo ensacadas. Toda vez que Deus mostra, né, em oração, pessoas sendo ensacadas, colocadas dentro de sacos. O que é os sacos, queridos? Onde acondiciona corpos. Significa o quê, queridos? Que pessoas estão morrendo. Mas assim, mas as pessoas não estão morrendo, não está tendo mortes, há guerras, mas então significa morte espiritual. Daí você começa a ver pela atitude das pessoas, que as pessoas estão perdendo o amor mútuo, perdendo a compaixão, ficando cada vez mais egoístas, com relação aos seus próximos, pessoas às vezes, queridos, que têm condições de ajudar, né, o menos favorecido, né, e às vezes acaba até, em vez de ajudar, prejudicando, sabe assim, o menos favorecido, sabe assim, do tipo, irmãos, vou dar um exemplo aqui, às vezes você tem você tem um monte de tênis, tá? E você fala assim, meu tênis furou, tá? O meu tênis rasgou, aí eu vou dar o meu tênis rasgado. Querido, se você der um tênis que tem um furo embaixo do teu pé, que você não serve mais, ou que a sola do pé abriu, aí eu vou dar para quem não tem o tênis. Eu digo para você, irmãos, é melhor deixar quem não tem o tênis andando descalço do que você dar um tênis furado. Ele achar que está protegido. Porque descalço, tá? Ele já criou imunidade. Não, ele já criou imunidade. Se você der um tênis para ele, onde ele vai ficar meio imune, né? E parte furado, é capaz dele pegar uma gripe. Quer dizer, você fez mais mal para ele do que bem. Exatamente. Agora, quer fazer o bem? Então manda arrumar o tênis que você deu, que estava furado, ou que estava com a sola aberta, e dá para ele, pronto. Agora tem gente que está fazendo obra, eu já estou dando uma introdução no de hoje, porque a gente vai falar sobre a fé sem obra é morta. Tá? Está fazendo uma má obra, em vez de uma boa obra. Está dando coisas que não servem mais para você, mas na verdade está até dando lixo para os outros. Então, queridos, e fazendo mal para os outros. Então, assim, por favor, né, nós estamos entrando num período agora, Deus tem mostrado pessoas dentro de sacos. Isso significa o quê? Vai lá, a pastora vai abrir a porta para a filha que está chegando. Né? Deus está mostrando que pessoas, né, ou algo devastador que vai acontecer, né, e pessoas vão muitas mortes, ou as mortes espirituais que já estão acontecendo. Então cabe a nós, pastores, guias das vossas almas, assustar? Não. Alertar você o seguinte, a importância do quê? Orar, vigiar, ler a palavra e fazer isso que nós estamos fazendo, ler a palavra junto com vocês. Quem nós somos? Nós somos atalaias, queridos. A função do atalaia é alertar a igreja, alertar as pessoas. Até porque daí não vai ser cobrados de nós. Isso. Então nós estamos alertando vocês a se manterem de pé. Tá bom? Vamos lá então. Abra a palavra do Senhor, capítulo 2 de Tiago. Né? Acompanhe conosco. Deixa eu colocar meu óculos. Capítulo 2, né? Capítulo 2, chapter 2. Capítulo 2, vamos lá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas,
tratando-as com parcialidade. Então aqui, ó, primeira coisa a chamar a atenção, tá? Primeira coisa que a palavra é que nós não podemos fazer diferença. Agora ele vai dar exemplo do que seria essas diferenças, tá? O próprio texto vai exemplificar, então não vou exemplificar. Mas assim, estamos entrando num tempo onde nós precisamos entender que somos todos iguais diante de Deus, ok? Vamos lá. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disseram, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Agora, queridos, me permita levar você a uma reflexão, tá? Vamos ser bem honestos conosco mesmo, ok? Nós somos muito práticos quando se diz respeito a nós a ajudarmos aos mais pobres. Todos nós, eu, vocês, todos nós queremos ajudar os pobres. Todos nós queremos fazer boas ações, todos nós queremos dar comida para os pobres, tá? Queremos dar roupa para os pobres, queremos, enfim, de alguma maneira fazer alguma ação para eles, ok? Fazer algo para eles. Vocês concordam comigo? Eu acredito que todos nós temos esse desejo, essa vontade e fazemos, tá? Eu acho que isso é um ponto em comum, ok? Muito bem. Agora, quantos de nós temos nos relacionado com eles? Porque entregar uma cesta básica, um pacote de comida ou de pão, isso é fácil. Será? E a pergunta aqui agora tem no seu ciclo? Será que eles estão precisando mais do que nós temos? Ou será que eles estão precisando, a necessidade deles é calor mais humano de nós? A minha experiência pastoral, tá, diz que eles precisam do que nós temos. Claro que eles precisam, mas eles precisam muito mais do que nós somos. Eles precisam muito mais, tá, da nossa atenção, do nosso afeto, do nosso carinho. Quando alguém vem e assalta você, querido, você acha que ele quer, o motivo que ele te assalta é o fato de você ter algo que ele não tem, ou é a raiva que ele tem de você, porque você tem aquilo e ele não tem? É a raiva de você, queridos, de você ter o que ele não tem, não é o que você tem, né? Entenda isso. Então, veja que hoje nós estamos falhando nisso, porque a gente acha que se a gente der para a pessoa que não tem, né, o que sobra para a gente, tá, é suficiente. E não é isso. Deus não chamou a gente Deus chamou a gente para dar a nós mesmos um pouquinho. Quantas vezes, queridos, você colocou, tá, alguém sentado na sua mesa? Eu vou dizer para você, nem eu me sinto confortável nisso. Eu não me sinto confortável de colocar alguém na minha mesa. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu não me sinto confortável. Mas eu digo para você não precisa chegar talvez a esse extremo de colocar na mesa na tua casa. Mas você pode, né, chegar e preparar uma mesa, né? Preparar uma mesa para o judeu faz isso nessa época agora, né, do jejum deles. Eles preparam uma mesa lá, colocam um monte, né, vem os pobres. Você acha que é para dar comida para eles? Não, é para se relacionar com eles, para ter relacionamento com eles. Queridos, você que tem uma igreja, você que tem uma comunidade, aprenda a se relacionar com a sua comunidade. Aprenda a se relacionar com o povo da sua comunidade. Não é só fazer para eles algo. Por favor, o teu dinheiro é a coisa mais pobre que você tem, é o teu dinheiro. A coisa mais pobre que você tem é a sua condição financeira. Tá? E a coisa mais rica que você tem é você mesmo.
O que Deus quer é que você compartilhe a maior riqueza que você tem, que é você mesmo. O teu dinheiro é a coisa mais pobre que você tem, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir mais um pouquinho. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui, queridos, né, fala que muitos de nós agimos, né, como na lei. Observe que o versos 8 fala: se vocês de fato obedecem à lei, né, do reino, né, encontrado nas Escrituras, diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Ou seja, tá? Quem é meu próximo? Quem é o próximo, né? Exatamente. Quem é o próximo? Quem é o teu próximo? Tá? Só meu esposo? Se você falar quem que é teu próximo? Só minha irmã de sangue? Só os da igreja? Né? Às vezes a gente acha que o nosso próximo é só quem está, né? Não, o teu próximo é, né? Aquele que bate na sua janela. Aquele que Deus aproxima de você, que Deus faz cruzar o teu caminho. Você sabe? E ainda diz que muitos receberam um anjo sem saber. Sem saber. E muitos foram reprovados no teste, hein? Ontem à noite, a minha última live, né, eu estava no meu momento de lazer com a minha família no shopping. E eu falei: Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, né, de estar aqui num local público, onde eu posso orar por esse local, por esses lojistas, pelas pessoas que aqui estão passando, né, porque são os meus próximos nesse momento. Eu posso orar. E ali, queridos, eu digo para você, eu fiz uma oração ali, né, publicamente, mas eu estava aberto. Se qualquer pessoa ali me passa e fala assim: você faz uma oração para mim, eu faria. Por quê? Naquele momento são as pessoas que são os meus próximos, estão mais próximos. Deus poderia ter, sim, alguma pessoa ali. Sabe o que acontece, pastor? As pessoas esquecem que estão a serviço do rei. Uhum. Na verdade, acho que tem uma coisa assim: não, eu estou aqui e ele está a meu serviço, né? Porque eu oro, eu peço, eu faço, e esquecem que estão a serviço dele. Então, assim, as pessoas correm na sua rotina, tem todo o seu dia planejado. Hoje é terça-feira, né? Uhum. Tem toda a sua terça-feira planejada, toda coisa assim, mas não entra na agenda de Deus. Não entra na agenda de Deus. E vai acabar seu dia, amanhã você vai ver outra live, você vai escutar outra palavra, mas não pratica e não serve a ele. Porque quantas pessoas vão cruzar hoje no seu dia e para quantos você vai falar dele? Para quantos você vai manifestar? Às vezes não precisa falar. Se você abençoar, se você agir com amor, fizer algo assim, mas assim, ninguém fica pensando nisso. Ninguém sai no dia de hoje pensando, que é o que nós deveríamos: puxa, como que eu posso te servir, Deus? Quem que o Senhor vai aproximar de mim hoje para que eu possa o servir? De alguma maneira, seja com um abraço, não posso dar um abraço, mas sei lá, dar um abraço virtual, dar um abraço com uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, mas ninguém fica pensando nisso. Não, se pensa, eu tenho compromisso tal hora, eu tenho compromisso depois. Gente, hoje eu tô afiado, porque na verdade eu tô assim, né? Gente, é um desespero das coisas que a gente tem visto. Eu vou sugerir uma coisa, queridos, que você, essa semana, se você puder, vai visitar um asilo de velhinhos. E vai ajudar você a entender programa o que Tiago está tentando dizer aqui. Uhum. Você vai ali, você vai ver um monte de velhinhos, né, que foi deixado uns não falando coisa com coisa, que foi deixado pela família, que ninguém mais quer, ou, né, fala com a gente, vai visitar a nossa casa de recuperação que nós temos, onde as famílias às vezes chegam para nós, queridos, e falam assim: pastor, eu estou mandando eles para lá para recuperar, mas mesmo recuperado nós não queremos de volta, tá? Você vê o que o senhor faz com eles lá, porque nós não queremos de volta, tá? Gente, e às vezes a gente pega para ficar com a pessoa 9 meses lá e a gente fica com uma gestação. Porque a gente fica com a pessoa lá 9 meses,
está pensando, o que eu vou fazer daqui 9 meses? Com pessoas de 40, 50 anos, 18, 19, né, 26. E a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então, que às vezes a gente sai, a gente tem que arrumar emprego, a gente tem que arrumar casa para morar. Né? Queridos, graças a Deus quem tem irmãos que às vezes saem, os próprios irmãos da igreja dá emprego para eles, enfim, muitos saem, né? Saem bons, saem recuperados, depois voltam às vezes até a usar droga, porque daí volta a família, que a família não deu suporte. Então assim, gente, por quê? Porque não teve essa ajuda do próximo, né? E quem quer mais próximo? A própria família. Então, queridos, assim, eu sugiro você que use a reflexão que Tiago está permitindo que nós tenhamos nesta manhã. Porque você vai perceber que a tua realidade talvez esteja muito melhor do que você pensa. Muito, gente. Às vezes você está reclamando de coisas aí. Tem gente que não sabe o que é sofrimento. Tem gente que não sabe o que é dor. Tem gente hoje descobrindo que está com câncer. Tem gente com veredito de morte. Tem gente que está morrendo no hospital. E você preocupado com uma conta para pagar, uma coisa ali. É sério isso, gente? Nós vamos dar sequência, porque agora a sequência vai falar sobre a fé e as obras. Então a gente vai voltar nesse assunto. Olha que Mas entenda que o Tiago, ele só está nos levando à reflexão. Ele não está apontando o dedo para a gente. Do cristianismo verdadeiro, ele não puro, está né? Nos recriminar, eu quero deixar você mal. Não, é uma reflexão, tá? Porque a gente fala tanto em fé, a gente fala tanto em religião. Lembra que lá no final do capítulo 1 ele fala assim, a verdadeira religião é esta, visitar os órfãos, a viúva, papapá, né? Não é só discurso, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Ele só está dando continuidade ao final do capítulo 1. Olha só o que ele vai falar agora. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui então, as duas coisas chaves, né? Primeiro, a fé sem obra é morta, né? Está dentro de um saco, né? Que Deus tem mostrado muitas vezes pessoas dentro de um saco, ou seja, pessoas que estão mortas, às vezes vivas, mas mortas. Até têm uma fé, mas estão mortas. Porque apenas proclamam uma fé, mas as suas atitudes não condizem com a fé. E a segunda coisa que eu ressalto é justamente o versículo de número 22, porque fala o exemplo de Abraão, né? Porque, ou melhor, no verso 21 fala o exemplo de Abraão, mas 22 fala assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, porque Abraão, quando Deus chega e fala para ele ir lá e sacrificar o filho dele, ele demonstra a fé dele e a ação dele. Então a gente vê o quê? Aqui está dizendo que, olha, as duas têm que caminhar juntos, a fé e as obras. Nem só a fé e nem só as obras. O que acontece hoje é que assim, tem pessoas que falam assim, ele tem muita fé e não tem atitudes. A pessoa não perde um culto, vai na igreja todo dia, mas não dizima, não oferta, não leva 1 quilo de alimento, não dá uma peça de roupa, nada, né? Então é só fé. Quando dá, ou às vezes a pessoa não vai para a igreja, manda a roupa, né? Mas não
Não, é as duas coisas, irmãos, né? Caminha as coisas juntas, né? É impressionante isso, né, pastor? A igreja recebe muitas coisas. Mas assim, poderíamos dizer assim, 90% das coisas que a igreja recebe são coisas que não têm aproveitamento. A gente, tem que Nós jogar fora. estamos com problema, para vocês terem ideia, nos fundos da igreja, né? Quem vê bonitinho na frente, né? Não sabe que atrás tem um lixão. Um lixão de coisas que foram doadas e que não teve aproveitamento. Porque eram coisas assim, né? Acho que foram deixadas muito tempo, tem que jogar fora. Assim, e agora nós estamos com problema para retirar isso da igreja. Exército da nós Salvação, vamos ter que pagar para tirar isso. A gente recolhe, né? Porque a gente tem que depois fazer a seleção, o que serve e o que não serve. Mas muita coisa, né? Mas assim, gente, pouco se aproveita. Roupa rasgada, imundas, né? Suja, né? O povo, assim, às vezes o pessoal não lava para dar. É uma coisa assim absurda. É terrível. Né? Terrível. Não tem assim o mínimo de sensibilidade. Não estou reclamando. É pra gente ver assim realmente assim que as pessoas não têm mesmo assim, sabe assim. Então, enfim, gente. É um detalhe, a gente precisa cuidar com essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente é extremamente exigente quando se diz respeito às coisas que queremos receber da parte de Deus. Mas quando as coisas que nós devemos, né, oferecer a Deus, daí a gente faz de qualquer jeito. Sabe assim, se você for ver biblicamente, Deus sempre pontuou isso, que a gente não deve fazer as coisas para Deus relaxadamente. Relaxadamente, verdade. Ou de forma relapsa, de forma, né, de qualquer jeito. Deus não aceita, queridos, as coisas, né, relapsa, né? A gente sempre fala da oferta de Caim, que Deus não aceitou a oferta de Caim, e a gente acha que a qualidade da oferta de Caim, não, Deus não aceitou a Caim. E eu digo para você, Deus teria aceitado a oferta dos dois, sim, de Abel e de Caim, porque Deus não estava ali para rejeitar uma, Deus estava ali para aceitar as duas. E Deus falou assim, Caim, né? Se você tivesse, né, com outro coração, eu não teria recebido a tua oferta? Teria, né? Porque a Bíblia fala assim que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Primeiro Deus rejeitou Caim. Se Deus tivesse aceito Caim, com certeza teria aceito a oferta dele, tá? Então, queridos, assim, a fé ela precisa ser acompanhada de obras, e as obras elas precisam demonstrar a sua fé. Porque tem obras... Ali, né? Se não serve para mim, não serve para meu irmão. Exatamente. Porque as tuas obras, elas precisam demonstrar fé. Queridos, muitas vezes, esses dias eu fui dar uma oferta, lá na igreja eu dou oferta pelo celular, né, gente? Eu já faço transferência, agora então com o Pix, melhor ainda, porque você não paga, né, transferência. Então eu entro no celular ali na hora da oferta, né, e já faço uma transferência para a igreja. E quando não tinha o Pix, era só o TED ou o DOC, né, eu tenho uma taxa de TED de R$10. E eu lembro que eu ia dar uma oferta de R$10. Eu peguei e falei, pera lá, mas eu já vou dar uma oferta de R$10 para o banco, né? Porque eu vou pagar uma taxa para o banco de TED de 10. Eu vou só dar uma de 10 para a igreja? Eu falei, não, pera lá. Quer dizer que para o banco eu vou dar a mesma coisa que eu vou dar para Deus? Eu falei, não, né? Daí eu falei assim, mas daí minha oferta vai ficar muito cara, porque eu já vou dar 10 para o banco, daí mais, sei lá, mais 20 ou 30 para a igreja. Daí me veio assim, tá, mas e daí? E a tua fé? Eu falei, quer saber de uma coisa? Com perdão da expressão, irmãos, que se dane, né, o dinheiro. Eu creio em Deus. E eu peguei e dei uma oferta maior, mesmo sabendo que eu ia pagar 10 de taxa para o banco. Porque assim, para o meu Deus tem que ser as coisas melhor. Agora, olha só o pensamento humano. Eu vou dar uma oferta aqui, talvez aqui é de 5, né, para a igreja, porque eu já estou pagando 10 para o banco de taxa. Quem que eu estou valorizando? Era melhor que você não desse oferta nenhuma. Economiza os 10 da taxa do banco e já não deu. É melhor, irmãos, do que você dá. Você está entendendo? Porque senão você vai dar com aquele coração. Como é que Deus vai receber uma oferta dessa? Você está entendendo? Então são coisas assim. Eu vi e falava assim, não vou dar nada que não me custe. Que não me custe. A obra precisa ser acompanhada de fé. Se a obra não é acompanhada de fé, esta obra não tem valor, tá? E da mesma maneira, a fé, ela precisa, né, demonstrar a obra, ok? Então, essas duas coisas elas precisam caminhar juntas, né? O Silmar está escrevendo ali, né? As pessoas são difíceis, já gastei combustível
para buscar doação de coisas quebradas. Né? É verdade. E se a gente ficar aqui contando as histórias, irmãos, a gente vai ficar aqui, a gente vai falar até mal dos outros. Quem for no fundo da igreja, lá vai ver o quanto de coisas que nós temos que tirar. E nem com a prefeitura a gente conseguiu retirar essas coisas, gente, porque pela prefeitura é 5 carrinhos somente. E o que nós temos para retirar lá são coisas grandes, gente, que não tem utilidade nenhuma para a igreja, que nós pagamos, né? Isso. Combustível, pessoas para buscar, e realmente era um lixo. Então, o que Tiago, irmãos, lembrando assim, voltando aqui para o tema, o que Tiago está querendo ensinar, né? Aqui lembra lá para as 12 tribos dispersas, né? Está tentando ensinar o que para nós, queridos, né? Está querendo ensinar para nós que tudo que nós fizermos precisa ser uma expressão de fé que acompanha... amor, né? Que acompanha a fé através de atitudes, obras que demonstram amor, que demonstram confiança. Exemplo, o próprio Abraão. O Abraão foi levar o filho, gente. Nossa. O filho. Né? Se você lê, né, ou você fala assim, puxa, o que aconteceu com Abraão? Ele enlouqueceu? Não, Acho irmãos. que sim. Não, se você ler o livro de Hebreus, né, capítulo 11, você vai ver o seguinte. Está escrito lá, Abraão só fez aquilo, está escrito, porque ele cria, ele tinha fé que o mesmo Deus que pediu o filho dele era capaz de ressuscitar. Então o que ele fez? É difícil para mim, mas eu vou sacrificar o meu filho porque eu sei que Deus pode ressuscitar. Então assim, a confiança dele, tanto é que se você for ver no versículo seguinte, ele fez assim, cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado. Como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, assim... Quer ser amigo de Deus? Ele era tão... que ele sabia, não, Deus é meu amigo, né? Deus ele não ia fazer isso comigo, né? Então eu posso confiar nele. Queridos, amigo de verdade, né? Não amigo da onça. Não é amigo da... Queridos, então que hoje, o capítulo de hoje tenha sacudido você por dentro, tá? Mexido com você, tá? Que você possa... Olha, Deus não pede para você fazer muita coisa. Deus nem quer que você faça muita coisa. Mas o pouco que Deus pedir para você, faça com fé. Tá? E seja acompanhado de obras. Tá? Não queira fazer, eu digo para você, não queira fazer muita coisa. E vou além. Deus não te pede muita coisa. Ele não te pede o tempo todo. Queridos, não te pede. Não te pede. Não ache que Deus vai te pedir o tempo todo, não. Veja os personagens bíblicos. Deus, gente, tem gente aqui que Deus pediu uma coisa na vida inteira da pessoa, Deus pediu uma coisa. Uma coisa. Na vida inteira. Né? Você vai ver que tem gente aqui que tem uma situação na história toda da vida. Os apóstolos, tem 12 apóstolos. Veja a história dos apóstolos. Tem gente que nunca apareceu na Bíblia. Só no dia que foi chamado. Só no dia que foi eleito. Você nunca mais ouviu falar na pessoa. Tá? Então, entenda isso. Tá? Mas, quando Deus citar o teu nome, faça, né, com diligência, faça com amor, faça o melhor. Pode ser que seja a única vez que ele vai te pedir alguma coisa. E pode ser que seja a última vez também. Ele diz, né, não ame só de palavras, né? Porque amar de palavras é fácil, né? Dizer que ama o irmão, coisa assim, mas agora fazer algo além. Quando você pensa assim, andar uma milha a mais. Pode ser que seja a primeira e a última, né? Daí vale a pena fazer bem feito. Né? É verdade. Tá? Então, que Deus abençoe você nessa manhã. Obrigado pela sua companhia. Obrigado. Olhe com carinho, pessoas vão passar pelo seu dia hoje. Com certeza. Tá bom? Pessoas vão cruzar o seu caminho, tá? E você vai ter a chance. Esse é o seu próximo. Vou te fazer um desafio. Gente, muitas pessoas vão passar pelo teu caminho e vão te pedir algo. Não só dê esse algo, mas também, talvez, eu não ia falar, dê uma perda de mão, mas com esse negócio da Covid, não sei nem se, né, se pode. Dê uma palavra. Dê uma palavra. Talvez fale assim, olha, eu não posso te dar um abraço, mas eu queria que você se sentisse abraçado. Diga assim, ó, tem como você se sentir abraçado? Eu queria que você soubesse que você é especial. Faça essa pessoa se sentir de alguma maneira amada ou amado. Diga para essa pessoa alguma coisa que faça ela se sentir especial. Tá bom? Pague um almoço. Tá? Se você puder, né? Almoce junto. Não sei como você poderia fazer isso. Sei lá. Né? É um desafio que eu faço para você hoje nesse dia. Depois você me conta o que deu, tá bom? Um beijo grande no teu coração.